Meu filho autista tem 9 anos, é não verbal no momento. Quando ele tinha 1 ano, teve um susto e parou de falar umas poucas palavras que dizia. É possível estar com a fala travada ou será devido ao autismo que parou? Ano passado, com seu professor de AE, falou uma palavra. Será que pode voltar a falar algum dia? Olha, Maria do Carmo, ele parou de falar por volta de 1 ano. Então, o que acontece? Algumas crianças elas perdem habilidades. Por exemplo, por volta entre 1 ano e 3 anos, a criança ela perde algumas habilidades. Aquela criança que dava tchau, parou de dar tchau, mandava beijo, para de mandar beijo, já falava algumas palavrinhas e ela para de falar essas palavrinhas. Isso acontece principalmente por conta da poda neural, certo? Todos nós temos podas ao longo da nossa vida. Só que existem podas que são muito importantes, principalmente essa poda aí entre 0, né, e 3 anos de idade, e a poda que também acontece na pré-adolescência. E aí o que acontece que algumas crianças autistas passam por essa poda, é como um jardineiro, né? Ele vai podando a árvore, né, a planta para que ela cresça, não posso dizer assim, não seria crescer de forma saudável, mas é importante passar por essa poda para, digamos, eliminar aquilo que está em excesso. Só que acontece que, às vezes, em algumas crianças autistas, essa poda ela não é feita da maneira como deveria e acaba que algumas habilidades elas acabam sendo deixadas para trás, digamos assim. E aí, quando isso acontece, eu sei que bate o desespero, bate a angústia. Eu entendo perfeitamente. Eu já tive pacientes que passaram pela poda, que já estava falando algumas palavrinhas, e aí muitos estagnaram, outros perderam realmente aquilo que já tinha aprendido. Mas o que eu posso te dizer é continuar estimulando a comunicação dele, e eu não posso te afirmar, né, se ele vai voltar a falar ou se ele não vai voltar a falar, mas assim, eu não sei se você assistiu a primeira aula, mas o foco tem que ser na comunicação. Como ele já tem 9 anos e ele não se comunica por meio da fala, eu acredito que seja muito importante você conversar com a equipe, principalmente a fono, para pensar em uma comunicação alternativa para ele, porque ele precisa se comunicar de alguma forma. Então, imagine como é frustrante para ele, né? Já tem 9 anos, ele não conseguir expressar se ele está com dor, se ele quer comer alguma coisa, se ele está frustrado, chateado. Então, é muito importante que a gente dê uma possibilidade de comunicação, lembrando que a comunicação ela é ampla, não é somente a fala. Quando você entra com essa comunicação alternativa, que não vou dar uma aula sobre CA aqui, porque não vem ao caso, porque teria que ser uma aula só sobre isso. Como eu falei, quando você trabalha a comunicação, você não vai deixar de trabalhar, estimular a fala, né? Então, a mesma coisa com a comunicação alternativa, que eu vejo que alguns pais ficam receosos, porque a criança vai ficar preguiçosa, vai se acomodar, não vai querer falar, quando, na verdade, tudo é a forma também como a gente trabalha, né? A gente pode, sim, entrar com a comunicação alternativa e nem por isso a gente vai deixar de estimular a comunicação tanto verbal como não verbal. Uma coisa não anula a outra. Então, eu acredito que seja muito importante que entre a comunicação alternativa. Infelizmente, eu não tenho como te responder se ele vai voltar a falar ou não. E eu sugiro que depois você dê uma olhadinha com calma no final de semana, em uma live que eu fiz com a doutora Débora Cash sobre poda neural, que aí ela vai explicar bem mais detalhadamente sobre a poda, por que ela acontece. Todos nós temos podas, mas é importante entender algumas peculiaridades da poda no autismo, tá bom?